que temos que desenvolver uma agenda com panes, ou uma agenda de companheirismo na igreja. O sábio nos mostra uma progressão em seus pensamentos. Versículo 1, como nós mostramos, mensagem da semana passada, temos um nas mãos do outro. No versículo 4, temos um contra o outro. No versículo 8, temos um sem o outro. Mas nos versículos 9 a 12, nós temos um com os outros. A ideia neste contexto é: coopere mais e isole-se menos, pois nenhum homem é uma ilha, como já dizia no passado o poeta John Donne. A ausência do outro, queridos, é que faz com que a nossa vida seja fútil. Com a ausência do outro, do próximo, nos concentramos em coisas inanimadas. Os nossos olhos passam a buscar muito mais as coisas de forma insatisfeita do que simplesmente pensar no próximo. Salomão nos mostra que não pensar no próximo é egoísmo. E o egoísmo leva a uma existência desumana. Estando só, perdemos o sentido de quem nós somos. Por isso Salomão diz que é melhor serem dois do que um, pois em uma vida partilhada, o homem tem ajuda, conforto e defesa mútua. Salomão nos ensina sobre as bênçãos do companheirismo no acidente, na adversidade, na hostilidade. Salomão está nos dizendo: olha, não é cada um por si, Deus por todos, e diabo carrega o outro. Não, não é isso. Salomão está dizendo: a união faz a força. A união faz a força. Mas, infelizmente, nós estamos numa cultura quebrada, uma cultura danificada pelo pecado. E na cultura em que nós estamos inseridos, tem uma tal síndrome da pressa. Ouviu falar dessa doença? Existe uma doença chamada síndrome da pressa, e que, segundo especialistas, já atingem 30% dos brasileiros. A síndrome da pressa é um problema psicológico, comportamental, que acontece com várias pessoas, que está diretamente ligada ao estresse e ao corre-corre diário. Essa síndrome afeta diretamente o convívio com outras pessoas, já que as pessoas andam sempre com pressas, sempre apressadas na realização das suas tarefas pessoais. Por conta disto, nós temos vivido uma crise comunitária dentro da igreja. Ou seja, as pessoas não querem e nem têm mais tempo para se aproximarem umas das outras. Não temos mais tempo para sentar e compartilhar um copo de café com um irmão. Não temos mais tempo de visitar um amigo, um parente. Não temos mais tempo para participar de um pequeno grupo da igreja durante a semana. Todavia, você tem que entender que o cristão é alguém reconciliado com Deus por meio de Cristo, bem como foi reconciliado com todos aqueles que estão reconciliados com Deus. Efésios 2,19 afirma que todos os que pertencem a Deus são concidadãos e membros da família de Deus. Logo, estar reconciliado com Deus implica estar reconciliado com o povo de Deus, ou seja, a igreja. Contudo, este povo não é formado por estranhos, mas por membros que se conhecem, que compartilham uma vida comunitária juntos. Esta é a descrição de Atos 2:42 sobre a igreja primitiva. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Rubens Amorese, em seu livro Icabode, definiu bem o que é viver em comunidade. Ele afirmou: numa comunidade, as pessoas têm coisas em comum, mas coisas que a simples possibilidade de optar, como no anúncio de cigarro. As pessoas pertencem umas às outras, se conhecem com alguma profundidade, dão satisfação umas às outras. Elas estão sujeitas umas às outras pelo amor. Essas ligações são suficientes para que possam ser disciplinadas, corrigidas, criticadas, até equivocadamente, sem que isso seja motivo para sumiço. Há laços, por um lado,
Há laços que, por um lado, incomodam, restringem, tolhem a liberdade, mas, por outro, produzem o conforto do útero materno. Por isso que a crise comunitária é um tiro mortal no coração de uma igreja, pois afeta justamente essa relação de proximidade daquilo que temos em comum uns com os outros. Por conta dessa crise comunitária instaurada dentro da igreja brasileira, muitos cristãos já não aceitam mais a correção, porque isso lhe parece uma invasão de privacidade, pois, segundo eles, os seus erros, apenas deles. Hoje, por conta dessa crise, os cristãos vivem como se não houvesse mais necessidade de assumir responsabilidades diante dos outros, sem lhes prestar contas de nada. Essa crise comunitária tem levado muitos cristãos a não cuidar mais uns dos outros, a não se importar mais uns com os outros. Por conta dessa crise, muitos cristãos têm evitado relacionamentos profundos e duradouros, com medo de se machucar. Como afirmou Amorese, como pode haver verdadeira comunhão se nos mantemos sempre na sala de visitas? Se nunca somos convidados para entrar na cozinha ou nos quartos, que é um local de intimidade? Essa crise comunitária pode ser vencida começando com conversas significantes. Conversas significantes são o único meio pelo qual as experiências se transformam em comunhão. Por meio de conversas significantes, compartilhamos experiências, valores, sonhos, conhecimento, compartilhamos a própria vida. Através de conversas significantes, expomos a nossa vida, temores, fraquezas, dificuldades, problemas. Dessa forma, creio que devemos desenvolver uma agenda com panes, ou uma agenda de companheirismo. A palavra companheiro vem do latim cumpanis, que significa aquele com quem dividimos o pão, aquele que confiamos o suficiente para convidá-lo para sentar à nossa mesa e dividir nossas ideias, nossas vitórias, derrotas ou um simples pedaço de pão. Devemos procurar ser aquele que senta à mesa com nossos irmãos no rito de compromisso, proximidade e solidariedade. E nesta igreja, a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, você pode começar fazendo isso na conversa após o culto, tomando um café e conversando com outros irmãos no salão. Como você vai ter conversa significante se antes de impetrar a bênção apostólica você já foi embora? Como? Você pode fazer isso participando de um dos PGs. Das maiores bênçãos dessa igreja são os pequenos grupos. Os pequenos grupos têm como objetivo evangelizar? Tem. Mas também tem como objetivo estreitar laços de comunhão entre os irmãos. Como é abençoador participar de um pequeno grupo. Como é abençoador. E como você tem perdido isso? Eu não entendo. Há um monte de igreja querendo ter isso na sua igreja. E você tem isso nessa igreja. E você não valoriza. O desafio para você, para desenvolver uma agenda com panes é: participe de um PG. Invista tempo para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, participando de um pequeno grupo.